Boa noite a todos, meus queridos irmãos. Aqui quem vos fala é Sônia Lima. Atualmente sou colaboradora, trabalhadora do Centro Espírita Casa de Amor, que fica localizado no estado do Amapá, na cidade de Macapá, capital, no bairro Infraero 1, na zona norte da nossa cidade. Hoje nós vamos falar sobre um tema descrito no Livro dos Espíritos, na pergunta 525, que trata sobre a influência dos espíritos nos acontecimentos da vida. Allan Kardec, quando estava reunido com o espírito de verdade, fez vários questionamentos relacionados à participação e atuação dos espíritos no nosso mundo material. E os espíritos assim responderam a Kardec. Veja, pergunta de Kardec: os espíritos exercem influência nos acontecimentos da nossa vida? Para nossa surpresa, os espíritos respondem seguramente sim, visto que eles te aconselham. Olha que interessante. Veja, quando a gente está com alguma dúvida, algum receio, a gente sempre pede conselho das pessoas que a gente confia. Um avô, um amigo, um professor, um parente, um colega. Mas às vezes a gente divide com alguém alguma dúvida, algum receio, e a gente ouve essa pessoa. Muito bem. Mas isso acontece entre nós e os desencarnados? Os espíritos já responderam. Essa influência, de que forma ela é feita? Né? Na pergunta mais abaixo, Kardec diz assim: exerce essa influência por outra forma que não por pensamentos que sugerem? Ou seja, exercem uma ação direta no cumprimento das coisas? E os espíritos respondem sim, mas nunca agem fora das leis da natureza. E no Livro dos Espíritos tem uma observação interessante. Imaginamos erroneamente que a ação dos espíritos deve se manifestar só por intermédio de fenômenos extraordinários. Gostaríamos que eles nos viessem em ajuda através de milagres e os representamos sempre munidos de uma varinha mágica. Me lembra Harry Potter, né? Transforma aquela forma em algo interessante. Pois bem, não é bem assim. Não. É por isso que sua intervenção nos parece oculta e o que se produz por sua ação nos é totalmente natural. Assim, por exemplo, provocarão a reunião de duas pessoas que pensarão ter se encontrado por acaso, inspirarão a alguém o pensamento de passar por um dado lugar, chamarão sua atenção sobre um dado ponto, se isso deve resultar no que querem obter. Assim, o homem, imaginando seguir seu próprio impulso, conserva sempre seu livre-arbítrio. Por quê? Como diz a nota, eles dão sugestões, eles dão inspiração. Às vezes a gente vai ali naquela rua, né, mas parece que algo diz assim, dobra à esquerda ou dobra à direita. E a gente às vezes dobra, não sabe nem porquê. Nossa, não sei, me deu de repente, aquela vontade de mudar de rota. Seguramente são as orientações, são as instruções, as intuições que os espíritos nos passam. Bem, porém, todavia, eles nos intuem, eles nos sugerem, mas a escolha será sempre nossa. Porque o nosso livre-arbítrio é conservado. Veja,
Eles não nos obrigam a seguir aquilo, não através das sugestões, nos aconselham, mas a escolha final é sempre nossa. Aí nós temos a pergunta 526. Os espíritos, tendo uma ação na matéria, podem provocar certos efeitos, objetivando a realização de um acontecimento? Por exemplo, o homem vai morrer, sobe uma escada. Esta se quebra e o homem cai e morre. Foram os espíritos que quebraram a escada para que o destino desse homem se cumprisse? Pois bem, os espíritos nos respondem. É bem verdade que os espíritos têm uma ação sobre a matéria, mas para o cumprimento das leis da natureza e não para derrogá-las, fazendo surgir propositadamente um fato inesperado e contrário a essas leis. Não. No exemplo que citais, a escada se rompeu porque ela estava corroída ou não era forte o bastante para suportar o peso do homem. Se fosse destino desse homem morrer dessa forma, eles o teriam inspirado o pensamento de subir naquela escada, que iria se quebrar ao seu peso, e sua morte aconteceria por um efeito natural, sem a necessidade de se fazer um milagre para isso. Então veja, tem limitações sim. Eles não vão lá e quebram a escada, mas era um homem provavelmente obeso, ele sugeriria de subir a escada que não suportaria o seu peso. Aí sim, é uma outra situação. Nós temos a questão 527. Tomemos um outro exemplo, onde o estado natural da matéria não tenha nada a ver com o fato. Um homem deve morrer fulminado por um raio. Ele se refugia sob uma árvore. O raio cai e ele é fulminado. Poderiam os espíritos ter provocado o raio e tê-lo feito cair sobre o homem? Bem, veja bem. É ainda a mesma coisa. O raio caiu naquela árvore naquele momento, pois estava nas leis da natureza que assim o fosse. Ele não foi direcionado para cair sobre a árvore porque o homem estava debaixo dela. Mas o homem foi inspirado por um pensamento de se refugiar embaixo da árvore, sobre a qual o raio iria cair. A árvore não deixaria de ser atingida caso o homem não estivesse embaixo dela. Como já estava assim determinado que ele desencarnaria naquele momento, naquele dia, a inspiração dada para que ele se refugiasse embaixo da árvore era com o objetivo de se cumprir o que já se havia determinado. Vejamos a questão 528. Um homem mal intencionado lança um projétil sobre alguém, sem atingir. Um espírito benevolente pode tê-lo desviado? Se um indivíduo não deve ser atingido, o espírito benevolente lhe inspira o pensamento de se virar, ou então poderia ter ofuscado seu inimigo de forma a lhe fazer visar erradamente, pois o projétil, uma vez lançado, segue a trajetória que deve percorrer. Veja, quanto é importante a gente ter essa consciência de que os espíritos realmente influenciam a matéria. Os bons espíritos, principalmente, na hora de atuarem em favor da defesa dos nossos irmãos e nossa, a intervenção é precisa, né? Os espíritos que dirigem os acontecimentos da vida podem ser impedidos em sua ação por espíritos que querem o contrário? Vejam a resposta. O que Deus quer deve ser.
Se ocorrer atraso ou impedimento, é por sua vontade. Quando a gente fala assim, né, que não tem uma folha que caia de uma árvore nesse planeta sem a permissão de Deus, essa pergunta vem nos reforçar isso, né? Bem, é o que Deus quer que deve ser. Pergunta 530. Os espíritos levianos e zombeteiros não podem suscitar pequenos contratempos que são contrários aos nossos projetos e alterar nossas previsões? Ou seja, são eles autores do que vulgarmente chamamos de pequenas desgraças da vida humana? Eles se rejubilam de suas velhacarias, que são provas para exercitar vossa paciência, mas se cansam quando percebem que não triunfam. No entanto, não seria nem justo nem exato culpá-los de todos os vossos desencantos, pois sois os primeiros artesãos por vossa negligência. Se a louça se quebrar, é mais pela falta de cuidado do que pela ação dos espíritos. Os espíritos provocadores agem segundo uma animosidade pessoal ou atacam o primeiro que passa, sem motivos determinados, somente por malícia. Podem ser tanto um quanto o outro. Algumas vezes são inimigos desta vida ou de outra e que nos perseguem. Outras vezes não há motivos, mas vejam, eles podem agir contra nós, não é? A maldade dos que fizeram mal na terra acaba com a vida corporal? Muitas vezes eles reconhecem a injustiça e o mal que cometeram, mas com frequência também prosseguem com as suas maldades, se Deus o permitir, para continuar vos provando. Gente, sempre vai ter a vontade de Deus predominando sobre isso, ainda que tenha a influência dos espíritos na nossa vida, né? Pode-se colocar um fim nisso e com que meios? E aí, eu posso, né, dar um basta nessa influência que me é perniciosa? Sim, pode-se orar por eles e lhes pagando o mal com o bem. Acabarão por compreender seus erros. De resto, se soubermos nos colocar acima de suas maquinações, eles desistem, ao ver que nada ganham com as suas ações. A experiência prova que certos espíritos prosseguem sua vingança de uma existência a outra, e assim, cedo ou tarde, o homem paga o mal que haja feito a outrem. Olha que interessante. Veja. A influência dos espíritos no mundo material, ela é muito mais intensa do que a gente imagina e tem grande participação de uma forma influenciando as nossas decisões, de uma forma muito sutil, né? Através do pensamento, através da intuição, através das sintonias de gosto, né? A espiritualidade, ela sempre está influenciando a gente. Assim como tem a espiritualidade que ainda não evoluiu bastante, influenciando a gente de forma negativa, nós também temos a influência positiva, não é? A influência dos benfeitores da espiritualidade, dos nossos anjos guardiões, dos espíritos simpáticos a nós, espíritos que fomos companheiros em reencarnações anteriores, que torcem por nós. Então, assim, a influência dos espíritos na vida material, ela é gigantesca, ela é muito grande. Vejamos aqui na pergunta 532. Os espíritos têm o poder de retirar os males que afligem certas pessoas e atrair para elas a prosperidade? Olha aí. Não inteiramente,
Pois existem males que são decretos da providência, mas podem amenizar vossas dores, vos inspirando a paciência e resignação. Sabei também que depende mais vezes de vós poupar-vos desses males, ao menos aliviá-los. Deus vos deu a inteligência para dela vos servir, e é para isso, sobretudo, que os espíritos vêm vos ajudar, vos sugerindo pensamentos propícios, não é? Mas não assistem senão os que sabem se assistir a si mesmo. É o sentido das palavras: buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á, não é? Sabei ainda que o que vos parece um mal nem sempre o é. Muitas vezes um bem maior sairá do mal. E é isso que não compreendeis, pois não penseis senão no momento presente ou em vossa pessoa. Não é? Olha que bacana. Buscais e achareis. A prece, meus irmãos. O auxílio, o pedido de socorro. Porque nós estamos num planeta aprendendo a conter as nossas más inclinações, ainda aprendendo a trabalhar as nossas imperfeições. Mas que consolador nós sabermos que nós temos todo um aparato espiritual para nos auxiliar nisso, né? E através da oração, da prece, do buscar ajuda, do buscar auxílio, do buscar se modificar, se melhorar. Buscar é filtrar as mensagens, as intuições, as sugestões que me chegam. Tipo, eu já não tô com vontade de ir no Seca. Preguiça, aquela preguicinha de fim de tarde, eu não vou. Essa sugestão certamente não é de um espírito superior ou de um espírito comprometido com o trabalho. Não é a orientação de um benfeitor, certamente. Por quê? Porque está te sugerindo não ir para um trabalho que vai edificar você, que vai auxiliar o próximo, não é? Se ele está te sugerindo não ir e intuindo em você que você está com uma preguiça, que preguiça é algo terrível, não é uma boa sugestão. Aí você tem o seu livre-arbítrio e você vai escolher não. Preguiça se vence. Negativo. Eu não vou dar confiança para essa preguiça. Vou já tomar um banho frio, dar uma espertada e vou pro Seca. Ele influenciou você? Ele tentou, não é? Ele tentou, mas a sua vontade firme e o seu raciocínio, a sua inteligência, a sua percepção do certo e errado pôde fazer com que você filtrasse aquela sugestão de forma precisa. E vendo que aquela não era uma sugestão de um amigo espiritual, era tão somente de um irmão que ainda não consegue entender a grandeza do trabalho no bem, não é? E isso, meus amigos, é muito consolador, não é? Você saber que apesar da influência pesada, da influência negativa dos nossos irmãos obsessores, eu tenho uma escolha. E como é que eu vou poder fazer essa escolha do que é certo, do que o nosso Mestre Jesus sugeriu durante a sua estada no planeta e vem sugerindo até hoje, do que os bons espíritos nos sugerem? Como que eu posso fazer a melhor escolha? A prece. Recolhe um pouquinho, conversa com Deus, conversa com a espiritualidade amiga. Da mesma forma que você foi inspirada e intuída para fazer o que não é o certo, você será para seguir o caminho do bem. Porque a gente tem aquela consciência, né, aqui dentro. Aqui dentro tem a consciência.
Nós temos dentro de nós, cada espírito quando é criado, tem a centelha dentro de nós, a centelha do amor universal, que ela está aqui dentro. Pim, 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 pim. Aquela luzinha fica acendendo, piscando. E a prece faz com que a gente tenha conexão com a espiritualidade maior. E essa conexão, de alguma forma lindamente maravilhosa, chega-se até nós com a sugestão correta. E aí, pá, é a hora do livre-arbítrio. Escolher o bem, né? É fácil? Não, estou dizendo que é fácil. Estou dizendo aqui, conforme o livro dos Espíritos vem nos orientar, que tem jeito, tem solução, tem como resolver, não é? Antigamente eu via as pessoas dizer, só não tem solução para a morte. Depois do Espiritismo, até para isso teve jeito, porque aí percebe-se que a morte é um processo de transição que todos nós vamos passar, porém, todavia, não acabou. O aprendizado continua. O espírito evolui em outra dimensão. Então acabou, até para a morte tem jeito, sabe? Vai em paz, vai tranquilo, como diz a turma, vai na fé em Deus que vai dar certo. E aí nós vamos aqui para a pergunta 533. Os espíritos podem fazer que se ganhe a sorte grande se os pedirmos? Loteria, Mega Sena, olha só. O que os espíritos nos dizem? Algumas vezes, como prova, mas na maioria das vezes eles recusam, como se recusa a uma criança que faz um pedido desmesurado. Pedido sem noção, sabe? Ora, vejam vocês, a espiritualidade amiga está aqui para auxiliar o crescimento moral. Não para dar fortuna, né, riqueza, que talvez não esteja no seu planejamento reencarnatório, ou talvez esteja, mas que você consiga de forma laborativa, trabalhando, não é? São os bons ou os maus espíritos que concordam com esses favores? Bom, tanto uns quanto os outros, depende da intenção. Contudo, mais frequentemente são os espíritos que querem vos arrastar para o mal e que encontram um meio fácil para isso nos prazeres da fortuna. Temos outra pergunta aqui. Quando os obstáculos parecem vir fatalmente, se operem aos nossos projetos, seria por influência de algum espírito? Por vezes espíritos. Por outras, o mais frequente é que os planejai erradamente. A posição e o caráter do indivíduo influem muito. Se vos obstinais numa via que não é vossa, os espíritos nada podem fazer. Só vós, vosso próprio gênio, sois vós, vosso próprio gênio mau. Olha aí, usando o seu livre-arbítrio para ir para o caminho do lado negro da força, né? Vamos lá, questão 535. Quando nos acontece algo auspicioso, é ao nosso espírito protetor que devemos agradecer? Resposta dos espíritos. Agradecer, sobretudo, a Deus, pois nada se faz sem a sua permissão. Os bons espíritos são seus agentes. O que aconteceria se deixássemos de agradecer? Bem, é que fazem os ingratos, né? Há pessoas, contudo, que não oram nem agradecem, mas para quem tudo sai bem. Sim, mas é preciso ver o fim. Pagarão bem caro a felicidade passageira que não fazem por merecer, pois mais terão recebido, mais terão que devolver, não é? A gente sabe que a gratidão é uma característica de um espírito com traços de evolução, né? E agradecer a Deus por tudo é fantástico. Eu posso falar assim na minha vida que eu tive muito livramento.
muito livramento de situações bem delicadas. E tenho certeza que a intervenção dos espíritos foi preponderante, foi decisiva. Mas se Deus não tivesse permitido, eu não teria tido o merecimento desses livramentos. Então, sempre na vida a gente agradece, primeiramente a Deus, aos espíritos executores da sua ordem, aos espíritos protetores, à torcida espiritual do bem, que está ali do outro lado, numa felicidade tão grande da nossa oportunidade, torcendo para que a gente escolha sempre o melhor caminho. Diante da influência incisiva, da influência dos espíritos no nosso mundo material, conforme o livro dos Espíritos tem nos ensinado, a forma da gente receber influência mais positiva que negativa está totalmente atrelada à sintonia. Se a gente sintonizar constantemente com a espiritualidade superior, com a espiritualidade amiga, com a espiritualidade da seara de Jesus, nós estaremos numa influência positiva, não é? E aí o nosso livre-arbítrio vai fazer com que a gente escolha sempre o lado bom da força, né? Ou o lado branco da força. Nossas imperfeições são imensas. Se assim não os fosse, nós estaríamos numa outra dimensão. Porém, todavia, a intenção que temos no coração é de nos melhorarmos. E para isso, buscar a prece, e você encontrará o auxílio necessário para que as influências menos favoráveis ao seu crescimento espiritual aconteçam bem menos. E para isso, você precisa estar sempre sintonizado no amor, na paz, no perdão, pedindo sempre o auxílio da espiritualidade amiga. Então, meus irmãos, o que tínhamos para hoje é essa mensagem da influência dos espíritos no nosso mundo material, e os espíritos amorosamente, através de Allan Kardec, passaram para nós como nós podemos nos beneficiar e nos livrarmos do que não for bom para nós. Agora, eu quero fechar os nossos olhos para a nossa prece, agradecendo a Deus, esse arquiteto do universo, esse Pai maravilhoso, bondoso, que permite a nós estarmos aqui nessa escola abençoada que é a Terra, com esses mestres queridos que são os nossos irmãos, que estão como instrumento de Deus a nos ensinar a fraternidade, o amor, a caridade e a paz. Que Jesus esteja conosco, nos intuindo sempre o caminho do bem e do amor, e que a luz de Deus derrame sobre todos nós, espíritos encarnados e desencarnados, a fé, a esperança, o amor e a paz. Que assim seja. Muito obrigada, meus queridos irmãos. Tenham todos uma boa noite. Fiquem com Deus.